isso. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Reis capítulo 19, do verso 9 em diante. Aqui tem uma mensagem de Deus para que coisas mudem na sua vida. E diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor. Diga assim comigo: o Senhor está prestes a passar. Você acredita nisso? Que o Senhor está prestes a passar aqui? Como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Pela segunda vez, Deus diz a ele: que fazes aqui, Elias? Sabe o que Deus fala aqui comigo particularmente? É que muitas vezes nós estamos em algumas situações que Deus não quer que a gente esteja. A gente acha que tem que estar, mas Deus não quer que a gente esteja. Você acha que tudo é prova. Tem coisas que não é prova. Tem coisas que você entrou que pode ser o diabo. E você pensa que é uma prova. E tem outras que a gente passa que não é uma prova, que não é o diabo. Foi nós mesmos que nos colocamos naquele lugar. Nem todos os fins justificam os meios. Aliás, nem todos os meios justificam os fins, ou os fins justificam os meios. Bom, vice-versa, você entendeu. Eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado: aonde você está? Você acha que você está no lugar certo? Você acha que você merece viver o que você está vivendo? Hã? O que tu está fazendo aí, Elias? É como se Deus estivesse dizendo: eu não disse para você estar aí. Foi você que se colocou aí. Essa é a sua posição. Tem muita dificuldade que a gente passa na vida, que a culpa é todinha nossa. Deus nunca quis aquilo para a gente. E no verso 14 diz: e ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei, sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu.
Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Eu não vou conseguir ministrar toda a mensagem hoje, porque ela é muito extensa, mas eu vou ministrar parte dela. E eu acredito que nessa parte, se você puder anotar aquilo que nós vamos ensinar aqui, depois você pode fazer o seu devocional durante a semana, porque essa palavra aqui é uma palavra tão, libertadora. Você vai ser reposicionado pelo Espírito. Eu creio. Há pessoas que estão presas em 2 estágios. Nós chamamos isso de limbo. Eles estão em um lugar de indecisão. Eles estão em um lugar onde eles não se decidiram ainda. Elias, ele era um homem muito decidido, mas chegou um momento que a dúvida entrou nele, que a tristeza penetrou e enraizou dentro da sua alma. E tudo aconteceu porque Elias estava mexendo com uma carga espiritual pesadíssima. E você tem que compreender, querido, que toda vez que você estiver lutando contra coisas espirituais, você precisa estar muito conectado a Deus. Porque o diabo, ele é mestre de colocar charadas em nosso caminho, só para que a gente perca tempo pensando em como resolver aquilo, mas que o Senhor já resolveu. Só que o objetivo do diabo é manter você preso em uma charada que foi lançada na sua mente, que foi plantada dentro de você. Só que o ponteiro, ele não para enquanto você resolve a charada. Há coisas que você vai ter que aprender a deixar para lá e continuar. Muitas vezes, nós não estamos aonde Deus, como eu disse para vocês, esperava que nós estivéssemos. E tudo porque nós somos levados a tomar as decisões sem consultar a Deus. Eu pensava muito diferente do que eu penso hoje sobre muitas questões. Sobre muitas questões da minha vida eu penso hoje muito diferente de como eu pensava há alguns anos atrás. Se eu tivesse descoberto algumas coisas há alguns anos atrás, talvez eu estaria num outro nível. Mas a gente demora para compreender, como que é o sistema do reino de Deus, como que Deus trabalha e como que Deus quer que nós nos movimentemos aqui nessa terra. Existe uma demora, porque não passamos tempo suficiente aprendendo com Ele. Acabe, que era o rei de Israel naquela época, ele casou com uma mulher chamada Jezabel, uma fenícia. Jezabel tinha outra cultura. Eles adoravam Baal, adoravam Astarote. E quando ela se casou com o rei, ela trouxe a sua cultura para dentro da casa de Israel. É isso que acontece quando você permite com que pessoas que têm uma cultura diferente da sua tragam a cultura deles para dentro da tua casa, para dentro dos teus negócios, porque o que não falta é gente para dar palpite. Tá ruim o casamento? Separa. Tá com problema financeiro? Vai lá
pega um empréstimo, pega com aquele que tem dinheiro, não importa o quanto vai pagar de juro. Eu fiz isso e estou bem, você também vai fazer isso e vai ficar bem. Ou seja, pessoas que têm uma outra cultura, porque a cultura do reino é: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. A cultura do reino é essa. Não é ficar devendo uma vela para cada um. A cultura do reino é outra. O sistema do reino é outro. É assim que Deus ensina. Se tem dinheiro, compra. Se não tem dinheiro, aguarda ter para comprar. Não, mas eu preciso. Bom, então Deus vai ter que prover. Caso contrário, você se endivida. A dívida, eu quero que você diga isso para a pessoa que está ao seu lado: a dívida é fruto da impaciência. Por isso, tenha cuidado com quem você deixa acessar os seus ouvidos. Jezabel começou a influenciar os ouvidos de Acabe. Quem tem acesso aos teus ouvidos? Teus amigos? Teus colegas de trabalho? Quem está tendo acesso aos teus ouvidos? Porque quem acessa teus ouvidos também acessa teu destino. Quem acessa teus ouvidos? Jezabel era uma mulher cruel. Ela matava aqueles que resistiam às ideias dela. Toda ideia que ela tinha, quem resistia, ela matava, mandava matar. Era esse o tipo de mulher com que Acabe acabou se aliançando. Nós temos que ter cuidado com pessoas que não estão nem aí para os outros. Você tem que cuidar esse tipo de gente, porque esse tipo de gente vai trazer maldição para dentro da tua empresa, vai trazer maldição para dentro da tua casa. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, ó, bem feito. Tomara que aprenda agora. Pessoas que dizem isso, se alegram com a derrota dos outros, se alegram com a destruição da vida dos outros, são pessoas perigosíssimas. E essa pessoa está no seu ambiente. Essa pessoa senta no seu sofá. Essa pessoa senta no teu escritório. Essa pessoa faz parte das reuniões que também você faz parte. Você não está vivendo o que Deus tem para a sua vida, porque está se contaminando com gente errada, com gente má, gente que só fala coisas negativas, só fala podridão, só fala o que não presta. Agora Elias, o profeta, ele era um lutador, um profeta que zelava pela adoração verdadeira ao Deus vivo. E mesmo que você seja um lutador, chega uma hora que você cansa de lutar a batalha de outras pessoas. Porque Elias disse assim para Deus: só restou eu aqui. E Deus disse: não, Elias. Aí depois Deus fala para ele que ele não era o único, que já estava preparando um pupilo, e tinha mais 7.000 que não haviam se dobrado. Então você tem que entender uma coisa aqui, e isso para mim é uma grande verdade. Elias, ele se cansou. E se cansou porque estava batalhando pelos outros. Sabe? Muitas vezes você vai cansar de lutar pelos outros. E às vezes você vai ter que deixar alguns pelo caminho,
porque eles não querem se arrepender. Eles não querem mudar de vida. Mas eles são ótimos para desgastar você emocionalmente. Eles são ótimos para tirar algo de você. Eles são ótimos, sabe, para dar contra aos teus projetos. E Elias viveu 3 estágios. Primeiro, ele viveu o sucesso. Só que para ele ter sucesso, ele teve que ir para o confronto. Ele teve que subir o Carmelo e enfrentar 450 profetas de Baal e mais 400 de Azera. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não tem sucesso sem confronto. Vai ter que lutar, meu filho. Vai ter que orar mais. Vai ter que te entregar mais. Vai ter que ser fiel. Quer sucesso? Vai ter confronto. Vai ter que ir para a guerra. Vai ter que lutar. Vai ter que sair da sua aparente estabilidade para fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Pode ser grande, pode ser maior do que você imagina. Mas Deus diz assim: quer sucesso, vai ter que lutar por isso. Deus usa pessoas que colocam o pé para fora do barco. Deus usa pessoas que acreditam apesar das impossibilidades. O que deixou você sem coragem? O que deixou você ser o tipo de pessoa que não consegue fazer mais nada novo? Talvez você enfrentou alguma quebra na sua vida. Talvez você viveu alguma dificuldade que criou um sistema de crenças dentro de você que o tornaram muito limitado. Sabe o que eu acho interessante aqui? Que o mesmo Elias que entrou numa depressão profunda, e que depois nós vamos falar sobre isso, debaixo do zimbro, ele estava lá pedindo a morte. Ele não estava descansando, ele estava pedindo a morte. Jezabel disse, ela mandou dizer, ela disse para todos: vocês podem ver, esse Elias vai cair porque eu vou matar ele. Ela determinou. Quando Elias ficou sabendo a notícia, ele caiu numa deprê. Só que esse foi o mesmo Elias que venceu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Foi o mesmo Elias que orou para os céus se abrirem, depois de anos de seca, e os céus se abriram. Ou seja, um lutador. Muitas vezes você está desanimado, você está triste, você está acabado. Mas você se esquece que há 24 horas atrás, Deus estava com você. Você não deixou de ser profeta, você não deixou de ser ungido. Você não perdeu a presença de Deus. Mas o diabo naquele momento, ele está tentando fazer com que você pense que vai morrer mesmo. Ele não fugiu de um exército de profetas que estavam lá em cima do monte, mas estava fugindo de uma mulher só. Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem que lembrar quem é Deus na tua vida. É como a Bíblia diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas muitas águas, não te afogarás, porque eu, o Senhor, estarei contigo. Dá para entender isso? Depois do sucesso, ele entrou na exaustão. Ainda que alguns estejam cansados o tempo todo, né? Mas para alguns lutadores como nós, que estiveram no Carmelo,
para alguns lutadores como nós, que estiveram orando para Deus abrir os céus, a gente não tem muito tempo para ficar cansado, porque somos lutadores. O que você quer dizer com isso, profeta? Eu quero dizer que você não pode esquecer o seu DNA. O seu DNA é vencedor, é mais do que vencedor. Cristo Jesus está na sua vida, a presença do Espírito Santo está em você. Você sabe que um dos sintomas da exaustão não é só a vontade de dormir, porque geralmente quando uma pessoa está cansada, ela dorme. Mas um dos sintomas, dos principais, de uma pessoa que está exausta, é instabilidade emocional. E a gente não imagina que é isso. A gente pensa, estou trabalhando demais, estou cansado. Mas se tivesse vendo conquista, se tivesse vendo petróleo sair do chão, você não ia ficar deitado, atirado numa cama. Você ia estar lá com as mãos sujas de petróleo e já com a sua cabeça em muitos projetos, em muitos planos e olhando para frente. Então o diabo consegue derrotar alguém quando está instável emocionalmente. Foi aí que Elias sentiu o cansaço. Você está entendendo por que as tuas emoções, elas precisam ser tão reguladas pelo Espírito? Nós somos carne, sangue, temos um coração, somos humanos, temos as nossas limitações. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele tem um lugar de refrigério para nós. Os que confiam no Senhor vão renovar suas forças. Os que confiam no Senhor vão renovar suas forças. Os que confiam no Senhor vão renovar suas forças. Os que confiam no Senhor vão renovar suas forças. Os que confiam no Senhor vão renovar suas forças. Vão caminhar e não vão se cansar. Vão correr e não se fatigarão. E vão voar como águias. Levanta do teu banco, adora Ele e diz: eu creio. Pode sentar de novo que não acabou. Diz para a pessoa que está ao seu lado: está na hora. Levanta. Desperta. Coloca a tua confiança no Senhor. Tem gente aqui que já passou por grandes batalhas. Nossas emoções nos traem, sem percebermos. Debaixo de um zimbro ele parou. Existem alguns problemas que nós temos e que nós pensamos que todo problema tem que contar com 100% da intervenção divina. Não é assim que a gente pensa? Não podemos espiritualizar tudo e negar o natural, e não podemos naturalizar tudo e ignorar o espiritual. As duas coisas têm que caminharem juntas. Então, a oração tem muito poder. Mas eu orei para emagrecer e não funcionou. Porque tem coisas naturais que Deus não vai intervir de forma sobrenatural, porque Ele sabe que eu sou capaz disso. Então Ele diz: meu filho, pega teus tênis e vai caminhar, vai correr, vai fazer alguma coisa. Diminui o doce, diminui os carboidratos,
Come mais saladinha, mais um pedaço de carne. O que Deus fez com Elias? Mandou um anjo para trazer algo para ele sobrenatural? Não, trouxe para ele pão e água. Pão e água. E a Bíblia diz que Elias comeu o pão, tomou a água e dormiu. E depois levantou, comeu mais um pouco, tomou a água e dormiu de novo. Ou seja, Deus usou coisas naturais, pão e água, e fez ele dormir. Vai dormir. Vai dormir. Vai comer bem. Te hidrata bem agora. Você viveu com muita intensidade. Agora vai cuidar um pouco do seu corpo. E sabe por que Deus mandou um anjo? Porque às vezes a gente pensa que Deus não vai nos proteger quando a gente está descansando. Que Deus não vai cuidar dos negócios se a gente não estiver lá. Mas o Senhor me disse que aonde os meus olhos não estiverem, os olhos dele estarão. Aonde os meus ouvidos não estiverem, os ouvidos dele estarão. Aonde os meus pés não estiverem, os pés dele estarão. Então ele disse: deixa comigo.